Salve, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente para Negócios, terceiro episódio da temporada 2024. Bom, tô aqui, Rafa Cristofoletti, como sempre, em um dos microfones. Ao meu lado, o Gério Wagner, tudo bem? Tudo bem, Rafa. Mais um prazer de estar aqui e dessa vez a visita é internacional, hein? Internacional, hein? É. Caramba, estamos ficando cada vez mais importantes aqui. Chique no último, muito bem. Bom, vou direto aqui à apresentação da MH Consult, para quem não conhece, né? Temos aqui 30 anos de história, educação corporativa, desenvolvemos pessoas, desenvolvemos empresas e temos também hoje um convidado que tem tudo a ver com o nosso tipo de negócio. Também trabalha com educação corporativa. Você apresentou o Gabriel, cara? Você, o Gabriel não funciona. O ano passado, quantas vezes eu esqueci de apresentar o Thiaguinho? Umas 10. A gente umas gravou 10, né? 11. Você esqueceu umas 10. Dessa vez aqui, dos 3 podcasts gravados, eu só esqueci 2. Exato. Né? Exato. Mas ainda bem que você me corrigiu. Mil perdões. Aqui na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Gabriel Santana, que está substituindo, né, a altura, Thiaguinho, que tem algumas questões particulares para resolver, mas tá jóia, tá show de bola, viu, Gabriel? Obrigado, viu, por me deixar aqui um pouquinho menos feio do que o padrão aqui, do que o normal. Bom, vamos falar então aqui do nosso entrevistado. Ele também trabalha com educação corporativa, mas é um pouco diferente do que a MH Consult faz, aliás, bem diferente. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes sobre isso. Estamos aqui com ele, Bruno Omeltec. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E agora, a curiosidade é que quando eu conversei com o Bruno antes, falei, Bruno, Omeltec, porque a empresa dele chama-se Omeltec, né? A gente vai contar um pouco a história da empresa. E na minha cabeça, poxa, Omeltec é um sobrenome que ele incorporou ao nome dele. E não é, né? Não, todo mundo acha. Esse cara é workaholic mesmo, né? Uhum. Ele gosta tanto da empresa dele que já é o sobrenome da... Não, Omeltec, escrito com tecnologia, é o meu sobrenome. Eu costumo dizer que eu fui predestinado a trabalhar com tecnologia e digital. Já nasceu tech, né? Fui predestinado. Algum antepassado já previa que um dia estaríamos aqui batendo papo sobre isso. Ô, Rafa, deixa eu aproveitar e fazer um preâmbulo. Eu tive a felicidade e o prazer de conhecer o Bruno o ano passado. Nós fomos para a ATD, a Association for Talent Development em San Diego, que foi o ano passado. Esse ano vai ser em New Orleans. E aí tem comitivas, inclusive, de brasileiros e entra numa sala, entra na outra, e happy hour e assim por diante, networking, conhecemos o Bruno. O Bruno é um ser humano fantástico. Eu quero fazer esse preâmbulo porque isso é difícil de transmitir a hora que a gente está numa conversa dessa, mas, gente, se vocês tiverem prazer um dia, se conectem com ele na rede que ele vai deixar no final, de conhecer o Bruno pessoalmente. O cara emana um negócio diferente, o cara é do bem, o cara é muito arrojado, o Rafa vai explorar um pouco isso. Então eu quero agradecer, Bruno, por você querer se conectar conosco, porque isso tem muito a ver com o nosso jeito de ser, se conectar com gente do bem que está querendo transformar o mundo, não é piegas, não é por falar, e você tem uma história maravilhosa por trás disso. Então, muito obrigado. A recíproca é verdadeira e você sabe disso, é de coração. Valeu. Antes de explorar essa história, né, essa sua história que eu já também dei uma pesquisada aqui, quero muito conhecer mais a respeito, né, disso tudo, a gente, né, para os nossos entrevistados, tem feito uma pergunta aqui, base, que é essa questão do 2024, hein? Quem que é o Bruno em 2024? De 2023 para 2024. A nova versão. A nova versão de Bruno. A nova versão. Algumas. Uhum. Bruno 2024 é o Bruno do mundo. É o Bruno que vai abrir operação em lugares inimagináveis. Que legal. Então, o globo vai ficar pequeno. Daqui a pouco eu vou ter que ir para Marte junto com Elon Musk. Sensacional. Agora, toda história tem um começo, né? Sem dúvida. Conta um pouquinho a respeito da tua história. Você disse que a tua vida foi transformada por meio da educação. Isso aconteceu em que tipo de cenário, em que circunstâncias? Eu digo que não foi transformada. Ou era... Hoje, Bruno, esse Bruno aqui, ó, era ou para estar preso ou para estar morto. Uhum. Eu costumo dizer que a minha rede de relacionamento no passado, o famoso network, ia me levar para esses dois caminhos. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci e cresci na favela. Nasci e cresci na Zona Sul, ali Capão Redondo, depois me mudei no começo da minha adolescência para Pedreira, 2 extremos sul de São Paulo. Uhum. De ver coisas que a gente só vê no Netflix.
E o que acontecia? Eu ia pra escola, mas eu não ia pra escola. Eu ia pra escola, aí dava o sinal lá na hora de entrar, aquela muvuca no pátio. O que eu e alguns amigos faziam? Pulava o muro no meio da muvuca, os monitor tava tudo endoidecido. Eu e uns amigos pulavam o muro e a gente foi conhecer muita coisa. A gente viu muita coisa. Só que teve um dia que eu cheguei, já estava tudo combinado, já sabia onde que a gente ia. E eu tinha ido no banheiro, me lembro como se fosse hoje, e voltei do banheiro antes de me juntar ao meu seleto grupo de amigos. Eu encostei assim no pilar, no corredor, e aí eu olhei e falei: o que eu tô fazendo da minha vida? Quantos anos você tinha? 12, 11. Nossa, bem novo. O que eu tô fazendo da minha vida? E aí foram segundos que eu refleti o que eu estava fazendo da minha vida. Não é comum, hein? E qual era a consequência... Uma criança com 12 anos pensar nisso. Qual que era a consequência daquilo para os meus pais? E eu falei, se eu quiser... Eu já sabia, eu já tinha visto amigos com 12, 13 anos ir embora. E eu falei, se eu um dia quiser transformar a minha história, eu preciso fazer diferente. A partir daquele dia, eu nunca mais matei aula. Nunca mais. E a partir de então, dediquei minha vida à educação. E eu costumo dizer que a beleza do processo educacional não é uma matéria, não foi um professor, apesar de ter tido professores maravilhosos, matérias maravilhosas, mas é a forma, a expansão da sua mente, como você consegue enxergar o mundo. Quando você se dedica ao processo educacional de verdade, que ele te gera oportunidades, você enxerga o mundo de uma forma diferente. E aí, vindo daquela realidade, o que não faltava era força de vontade. Uhum. Eu só não sabia que eu podia fazer diferente. Quando a educação me mostrou que eu podia fazer diferente, força de vontade eu já tinha, porque eu já tinha passado por tudo aquilo. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí eu me apaixonei, até hoje sou apaixonado por educação e por isso que eu trabalho com isso. O meu tech chega num momento de... À medida que eu entendo que eu queria que a educação salva a minha vida, eu falei, eu tenho alguma coisa aqui, eu preciso trabalhar com isso. Só que eu sou muito agitado, então eu não tenho paciência para criança. Para adolescente, muito menos. Uhum. Que eu já tinha sido um... E aí, minha última experiência formal, há 15, 16 anos atrás, foi numa empresa de educação corporativa. E ali eu dei um clique, falei, opa, é aqui que eu quero estar. E aí, há 15 anos atrás, nasce a Almeutec, empresa da qual eu sou sócio, não sou... E aí, as coisas começaram a acontecer. Mas essa a turma que está nos ouvindo, para entender esse cenário cronológico, inclusive, quantos anos você está agora, Bruno? 35. 35. Aliás, você falou para a turma que está nos ouvindo, nós estamos ao vivo aqui na live também. É isso aí. Do @sejaomeutec. É isso. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom. Boa tarde. Deixa um curtir aí, deixa um like pra gente. Bom, você falou sobre a questão da educação, né? Quando eu entendi o processo, né, e mergulhei, ficou imerso nesse sistema de educação, as coisas mudaram para você. Você acha que é só questão do interesse, as coisas aconteceram para você muito bem, mas muita gente também acho que tenta seguir por esse meio caminho, só que não atinge os objetivos ou o status que você atingiu, né? Sim. O que fez diferença para você? Não dá para dizer que foi só acaso. Não, obviamente não. Além da força de vontade, além do interesse e tudo mais. Eu costumo dizer que tem... E a gente vai falar isso ao longo do nosso papo, mas são algumas competências que foram importantes lá atrás, são importantes hoje, foram importantes há um tempo atrás, vão ser importantes ainda mais no futuro. A primeira competência, eu posso dizer que é competência ou atitude, é você aprender a observar sinais. Então eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito questionador, desde lá atrás. Então eu sempre olhava com um ar de, aqui tem uma oportunidade. Acabei de falar quem é o Bruno de 2024. Sim. É um Bruno do globo. Desbravando porque eu estou observando alguns sinais que são importantes. Então esse foi sempre um padrão de vida minha. De observar sinais, de ser curioso, de ser atento aos detalhes. Então eu sempre observava isso em todos os momentos. E aí essa forma de pensar me gerou oportunidades. Os professores me indicavam para um estágio, coisas assim. E aí, eu acho que qual que é o maior problema
não problema, mas qual o maior desafio de quem nasce e cresce numa favela? É o entorno. A maior dificuldade é você quebrar a bolha, e não é a bolha financeira, é a bolha de influência. Porque você vive naquele ciclo em que é um ciclo que ninguém pensa diferente, que ninguém acha que é possível, que as pessoas se sentem, a maioria, não todas, obviamente, se sentem inferiores. Então, você quebrar esse ciclo de influência do que está ao seu redor, sair dessa bolha, é o mais desafiador. E aí, quando você sai, observando que isso é uma oportunidade, aí as coisas começam a acontecer. Eu estou tentando sintetizar tudo que você está falando aqui pra gente. Então, curiosidade é um ponto muito importante. Networking, vocês fazem networking desde cedo já, então, sem dúvida. A busca pelo conhecimento. Capacidade de diagnóstico para buscar oportunidades onde ninguém está vendo, isso, né? Não, essa visão estratégica e tudo mais, isso é muito legal. Eu dou aula também, né, para graduação, e eu falo muito para os meus alunos, né, porque às vezes você pega uns alunos meio marrentos, que querem desafiar a professora, aquela coisa toda, eu falei, gente, isso funcionou para mim também, né? Façam diferente, comece a fazer networking agora, seja parceiro dos seus professores. É isso. Cara, desse jeito você consegue, né, por meio desse networking que parece bobo, cara, indicação do estágio. Eu, por exemplo, meu primeiro estágio foi por meio de uma amizade com um professor, uma amizade assim, no sentido de, cara, esse menino é interessado, ele gosta daquilo, vou trazer para perto de mim, né, e eu consegui também estágios por meio desse tipo de relação que eu sempre tive, de não querer ser o inimigo, de tacar coisa em professor, aquela coisa toda. Isso funcionava para você dessa forma também? Você é um cara de relacionamentos, é isso? Eu gosto bastante, eu tô aprendendo cada vez mais a importância disso. A minha esposa, ela é nata, minha esposa é minha sócia, e ela faz isso no natural. E eu aprendi fazer isso e foi questão de sobrevivência. Isso, mas já na fase adulta mais, esse desenvolvimento. Eu acho que o networking puro. Lá atrás eu não sabia o que era. Hoje eu entendo isso e como dono da empresa, cuidando da operação fora do Brasil, hoje eu entendo a importância disso como negócio, como estratégia. Aliás, vamos uma pausa. O que é o fora do Brasil? Porque a galera ainda não entendeu como é que você foi, porque não chegamos nesse capítulo. Exato. Boa, tá bom. Fala disso aí, como é que você foi para fora do país? Hoje, acho que só para contextualizar, hoje eu moro na Flórida. A gente tem 3 anos já. Inclusive hoje, dia 1º de março de 2024, completam 3 anos que eu saí do Brasil. Olha só. Exatamente no mesmo dia. Exatamente no pandemia. Exatamente no mesmo. Muito bom. E aí, essa história, vamos ver se vai dar tempo de contar, né? Mas a gente tem escritório hoje em Miami, no Vale do Silício. No Vale do Silício a gente atendeu a FIFA na Copa do Mundo do Catar, foi uma experiência maravilhosa. A gente tem agora Lisboa e Toronto, no Canadá. E aí agora já temos mapeados mais alguns países pra gente abrir. Então essa é E vocês têm profissionais de vocês trabalhando para vocês aqui do Brasil, né? Aqui a maior parte do nosso time tá aqui, o Brasil continua, a operação continua aqui bem forte. Certo. A gente tem muito cliente legal aqui. E eu cuido dessa operação, de abrir essa operação fora, de cuidar de toda essa parte. Então é aí que nós nos encontramos. Tá, mas aí mais uma pausa dentro da pausa. O que é o negócio? Qual é a natureza do negócio? Para que seu negócio serve à sociedade? Tá bom, nós temos 2 grandes pilares. O primeiro e mais forte pilar é a produção de experiência digital de aprendizagem. Então, o que a gente entendeu? Que conteúdo virou uma commodity. E que dentro das empresas existem muitas pessoas capazes de produzir conteúdos relevantes. Porque são elas que estão vivenciando o dia a dia. Então, o que a gente entende? Então, entendemos isso, observamos esse sinal e falamos, nós não vamos nos posicionar em produção de conteúdo. A gente vai se posicionar em escalar conteúdos existentes. Então, o que a gente faz hoje? Um dos pilares é pegar os conteúdos que estão dentro das empresas, seja na cabeça das pessoas, ou seja em manuais, em procedimentos operacionais, e transformar isso numa experiência digital de aprendizagem. Para quê? Para poder replicar, para poder escalar, para poder fazer onboarding, para poder fazer operação Brasil todo, e assim sucessivamente. E o outro ponto é liderança mais focado em transformação digital.
Aí essa entrega pode ser nesse formato assíncrono, online ou presencial. E aí o foco é como preparar o líder para esse momento que a gente está vivendo. Legal, bom, aí a gente vai, né, fazendo aqui uma pausa dentro da pausa dentro da pausa. Para o nosso tema aqui principal do podcast, que é o profissional do futuro, né, como se tornar relevante dentro desse mercado. Você, né, tá falando sobre a preparação do líder, né, e o que você pode trazer para a gente? O mundo tá tão maluco assim como a gente pensa ou não? Tá. E eu posso dizer? Vai piorar. Tá só começando. Tá só começando. Os sinais que estão acontecendo no mundo todo, e eu tenho propriedade de dizer que eu tenho escritório na região mais inovadora do mundo. Eu vejo de perto as coisas acontecerem. Quais são esses sinais? Dá alguns exemplos pra gente. O que você está vendo mais impactante? Que tá deixando de inteligência artificial aplicado a tudo. Ao Elon Musk querendo colonizar Marte. E ele vai conseguir colonizar Marte. Aos robôs que estão humanoides que já estão produzindo os carros. Isso que você está falando, coisas que já existem. Já existem hoje. A Neuralink, que já implantou o primeiro chip para desvendar o cérebro humano e já conseguiu reverter 2 ou 3 casos de paralisia. E pensamentos estão sendo medidos, né? Já tem. Então são sinais fortes de que a tecnologia, tudo que está acontecendo na tecnologia vai transformar o quê? Qual que é a importância aqui? Não é a tecnologia. O que está acontecendo vai transformar as relações humanas. Nós nunca mais iremos nos relacionar da mesma forma que a gente se relacionou, ou se relaciona hoje. Isso vai interferir onde? No mercado profissional. Nós nunca mais iremos interagir da mesma forma. Você acha que dessa vez esses impactos serão absurdamente maiores? Porque eu gosto muito também dessa questão de estudar gerações, né? A gente sabe que cada vez mais a gente vai tendo essa mudança de denominação de gerações, porque a tecnologia está avançando cada vez mais rápido, esses recortes eles ficam mais curtos, né? Cada um com seus impactos, né? A gente sabe que a tecnologia ela impacta nosso comportamento como sociedade, tudo muda, nossos costumes também mudam, e isso, né, acaba se definindo ali uma geração. Agora, tudo isso que você está ali colocando para a gente, você acha que essa próxima geração, né, essa impactada, esse próximo recorte, as mudanças serão absurdamente mais sem dúvida, drásticas, sem dúvida, enfim, do que as passadas? Sem dúvida. Não vai ser só mais uma geração, essa vai ser uma geração diferente mesmo. Sem dúvida, de tudo, estrutura social, tudo. E, de novo, a forma como a gente se... Isso já está acontecendo. Não é que é só a geração do meu filho de 4 anos que... Não, já está acontecendo. Essas pessoas são os estagiários, os trainees, os jovens aprendizes que estão entrando no mercado agora. E a gente um pouco mais velho que se... Isso, e eu que sou o líder, eu estou querendo... Qual que é a minha percepção? E o que é a desculpa? Mas na minha época, não era assim. Como assim na minha época eu entregava um projeto e já queria ser promovido? O jogo é diferente. Essa época é assim que joga. Como que eu influencio e engajo essas pessoas? Então elas têm uma perspectiva de vida diferente. E eu sempre digo, não é culpa delas. Qual é a culpa que o meu filho de 4 anos tem de ter nascido em um mundo que já tem foguete indo para Marte, que já tem inteligência artificial? Qual é a culpa dele? Nenhuma. Qual que é a culpa desses jovens que já nasceram com tudo na palma da mão? Eu quero ir para algum lugar, eu não preciso mais enfrentar uma fila de ônibus, pegar um ônibus cheio, eu coloco aqui, o carro chega, se eu quiser mostrar um pouquinho mais, é um carro melhorzinho, e assim você consegue escolher. Sim. Qual é a culpa que eles têm? Nenhuma. Eles têm acesso a uma informação que nata para eles, faz parte do... Exatamente. E aí eu vou dizer que a geração é desengajada? Quais outras competências, habilidades você entende que é inegociável nos tempos de hoje para esse profissional se desenvolver e alcançar outros degraus dentro da sociedade? Bom, acho que, então, primeiro, observar sinais. Segundo, ter mentalidade de crescimento. E o que é ter mentalidade de crescimento? É você ter coragem de tomar decisões com base nos sinais que você está observando. Decisões que vão ser muitas vezes erradas, mas muitas vezes certas. Posso contar um caso? Claro, por favor.
Tem 3 anos que a gente mudou para os Estados Unidos. E como que isso aconteceu? Qual foi o contexto? A primeira ATD que eu fui foi em 2018, em San Diego, por incrível que pareça, onde a gente se conheceu ano passado. Naquela ocasião, eu comecei a observar sinais sobre educação online. O que é observar sinal, Bruno? Você via na grade das palestras e das expositores que tinha bastante coisa de online, conteúdo online que não era só LMS. Opa, aquilo ali ficou na minha cabeça. Fui em 2019 de novo. O sinal estava mais forte. A grade tinha mais coisa de conteúdo online. Tinha mais expositores. Eu falei, opa, o sinal tá forte. Aí, entre 2018 e 2019, eu decido abrir a área de educação online da Ummeltec. No Brasil, nós não usávamos nada de online. O online no Brasil era você fazer um pré-work, assinar a lista de presença e depois fazer um pós-work ali, depois da atividade e avaliação de reação. Essa era a cultura 2018-2019. Só que no final de 2018, eu, observando sinais, tive a coragem de tomar a decisão de abrir uma área que culturalmente aqui ainda não era. Mas eu falei, isso vai acontecer. E veio a pandemia. No Brasil, nós éramos uma das únicas 5 empresas no Brasil inteiro já estruturado, preparados para o online. Que não era, vou gravar reunião de Zoom. O que funcionou por um tempo. Sim. Vou gravar as reuniões de Zoom e vou treinar as pessoas. Mas isso não vence. O processo de educação online das pessoas e do adulto é diferente. Então a gente conseguiu surfar essa onda. E foi ali que a gente falou, bom, era um sonho, imagina que eu morava num quarto e numa cozinha. Eu comecei a aprender inglês assistindo Sessão da Tarde Lagoa Azul. Foi ali que eu comecei a ir ali assistindo aquele filme, e assistindo os filmes da Sessão da Tarde, eu falava, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse lugar. Então, o máximo que eu vou conseguir me aproximar é se eu começar a aprender o idioma. E aí eu comecei a aprender, ler, e comecei assim. Obviamente, depois estudei, fiz curso, mas no início foi autodidata mesmo. O começo foi desse jeito. Tá. E aí, imagina, de um sinal observado em 2018, a gente não imaginava o que ia acontecer. Gerou uma oportunidade de uma decisão por uma mentalidade de crescimento. O sinal eu sabia que ia acontecer, eu só não sabia que no meio do caminho ia ter a pandemia. Mas eu sabia que ia acontecer. Que o online ia pegar. Porque os sinais estavam muito fortes. Então foi aí que, quando as coisas aconteceram, 2020, a gente deu uma bela alavancada. Eu falei, agora é a hora de realizar o sonho. O que parecia ser impossível se tornou realidade. Por causa do quê? Por causa dessa mentalidade de crescimento. De você ter coragem de tomar decisões baseadas nos sinais que você... Tem coisa que vai dar errado? Vai. Mas tem muita coisa que vai dar certo. E aí eu vou gerenciando o que der errado é aprendizado, não é que deu errado. O que eu aprendi é como não fazer. E fazer as coisas acontecerem. Então, observar sinais e ter mentalidade de crescimento. Porque não adianta você observar sinais e ficar paralisado. E não adianta também você ter uma mentalidade de crescimento, de arriscar, sem saber para onde você vai. E aí você entra para a terceira e última, que eu sempre pergunto. Estamos numa era de tecnologia, certo? Quem é o profissional que nunca vai ser substituído pela tecnologia? Me digam. Agora eu estou entrevistando vocês. Eu não vou nem arriscar. Fala, Rogério. Para mim, é o educador. O profissional que nunca vai ser substituído pela tecnologia vai ser o bom resolvedor de problemas. Porque sempre vai ter problema novo para resolver. Sempre. Isso em qualquer área. Isso independente da tecnologia. Da tecnologia e da área também. Pode ser sempre vai ter problema bom. Se eu observar sinais, tiver coragem de tomar a decisão
para resolver problema, não tem profissional que não se mantenha relevante no mercado, independente da era. Tem que ter uma conexão, uma coisa com a outra. Uhum. Eu observo o sinal, tomo decisões importantes para resolver um problema. Não pode... São essas competências que vão manter qualquer profissional relevante no mercado. Lá no Vale do Silício tem o carro autônomo do Google, que é o Yamo. Não sei se vocês viram, gerou uma trend do... Você viu? A trend do carro autônomo, tá lá o tiozinho como passageiro, o carro autônomo indo, aí a polícia para. O policial com a arma e o tiozinho passageiro. Eu não fiz nada. E o carro tentando sair. Por quê? Porque ele sabia que tinha um objeto, que era uma pessoa, só que ele não sabia que era um policial. E ele não sabia que o policial ele precisava parar. Ou seja, os problemas estão só começando. Se eu for um bom solucionador de problema, independente da área, eu tenho espaço onde estiver. E aí a gente está falando, quando a gente fala de resolvedor de problemas, a gente está falando no campo das ideias, ou essa pessoa ela precisa ter necessariamente uma qualificação tecnológica? Não assim, eu sou entusiasta da tecnologia. Então acho que a tecnologia veio para nos ajudar. Isso preocupa muita gente. As pessoas falam, poxa, será que eu vou ficar irrelevante daqui a muito pouco tempo, né? Será que eu sei o que eu faço? Mas quem vai ficar irrelevante? Quem é só, eu costumo dizer que é o batedor de martelo. Se eu só sei bater martelo, eu vou ser substituído por vou. Agora, se eu for um bom resolvedor de problema, sempre vai ter problema novo para resolver. Sempre. Em qualquer lugar. Eu até pergunto porque as pessoas falam, poxa, vai fazer programação, vai fazer, sabe, desenvolver alguma coisa na área de tecnologia. Não necessariamente. Você pode ir na tua área ficar tranquilo, mas desde que você seja uma pessoa com uma visão de mundo. Exato, e que você saiba utilizar a tecnologia. Você não precisa ser um programador ou uma programadora para... Você não precisa estar nesse ambiente de desenvolvimento para se manter relevante. Mas acompanhar seu usuário. Você só precisa aprender a observar sinais e utilizar quais são as tecnologias disponíveis no mercado para me ajudar a resolver o problema. Porque aí eu vou resolver o problema de forma ágil e rápida dentro do ambiente que eu estou inserido, que me demanda agilidade e rapidez. Se eu não utilizar a tecnologia, eu não vou resolver problema de forma ágil. Então, eu não preciso ser desenvolvedor, mas eu preciso ter letramento digital. Tá, perfeito. Entendeu? E aí eu vou deixar aqui um site em específico, depois eu vou passar para vocês colocarem na descrição do vídeo, que se chama producthunt.com. É um site que todas as novas tecnologias, as novas startups lançam os seus apps lá dentro dessa plataforma para teste. São os apps em beta. E aí você vai lá, coloca o problema que você vai resolver. Qual é o problema? É marketing? É rede social? O que você quer resolver? Mobilidade urbana, qualquer coisa. E aí ele vai te listar quais são as últimas ferramentas que estão disponíveis no mercado mundialmente para te ajudar a resolver aquele problema. Ou seja, letramento digital. Eu não vou programar. Só que eu preciso observar esses sinais e utilizar a tecnologia para me ajudar a resolver o problema. Sensacional. Você viu? Eu sou apaixonado por isso. Não, eu entendo. Para a gente também é uma realidade recente, né? Começou aí com inteligência artificial e a partir desse surgimento, que ainda imagino que para nós, usuários comuns, tá bem da pontinha, né, do iceberg, tem muita coisa chegando e tal. Eu tô aqui que nem um louco curioso testando de tudo. E aí o que você falou, a grande dificuldade para nós, profissionais aí do futuro, talvez seja fazer uma boa seleção daquilo que lhe é útil, porque as ofertas são muito grandes hoje. Isso, como que você seleciona o que é útil para você? Com base no quê? Vamos lá. Bom, eu preciso resolver uma tarefa. Eu vou fazer uma pesquisa ali para ver que tipo de aplicativos me oferecem para resolver aquela tarefa. Elejo ali 2 ou 3, vou fazer um teste com 2 ou 3 e aquilo que melhor me atendeu acaba usando. É isso aí. O princípio não é a ferramenta, o princípio é o problema. Sim, o problema que depois o problema você vai para a ferramenta. Se é uma transcrição de transcrição, se é não sei o que, não sei o que, porque tem muita coisa, micro coisas para micro problemas, né, a serem resolvidos, né? Isso mesmo. Essa é a base. Essa é a base. Que bom. A gente ficaria aqui umas 2 horas brincando, conversando. Eu acho que ainda tem futuro. Esse ponto, eu gosto sempre de deixar para a galera que está interagindo com a gente aqui coisas muito práticas, né? Que o Bruno foi muito prático.
Mas eu quero até aterrissar mais um pouco, Rafa. Isso aqui acontece, por exemplo, com frequência aqui. Uhum. Por que nós estamos aqui conversando? Você percebeu uma tendência, né? Que outras formas de se comunicar com o mercado não adiantava só estar no Instagram ou no LinkedIn. E que isso aqui era uma outra tendência. Beleza, então você veio mapeando isso. Cara, então vamos lá, você tem toda a competência jornalística para fazer, eu de conteúdo e os networks que pode trazer. Mas peraí, tem uma parte tecnológica. O Thiago foi atrás. Então, as competências coletivas dentro da MH Consult conseguiu montar o que nós estamos aqui hoje, do jeito que nós estamos fazendo. Sim. E esse é um exemplo em função do que o Bruno está mencionando. Você sabe, já ouviu várias vezes eu falando assim que o Thiago é o nosso cara que é o cara pau para toda obra. Ou seja, se eu estou com uma demanda, se eu estou com um problema, quem pula na frente de tudo para tentar resolver para a gente? É o Thiago. E pode ver que a maioria das soluções não necessariamente são tecnológicas. Sim. E não é você chamar hoje uma pessoa, né, de pau para toda obra. Um tempo atrás aí talvez fosse algo pejorativo e tal. Não, agora é um elogio. Agora, na verdade, pelo que você está me dizendo, é uma pessoa super alta ali. Nunca será substituído. Multidisciplinar, multifunções. Porque ele resolve o quê? Ele resolve problemas. Eu até brinco aqui, se porventura, e deixa eu bater na mesa. Parabéns, Thiago, hein? Se porventura a MH fecha, eu sou o penúltimo a sair. O Thiago é o último, porque eu não sei nem qual é o último botão a desligar. Né? Então, são profissionais desse que têm acabativa. Não adianta ficar tendo iniciativa e jogar ideia para o vento. A empresa devia tomar conta disso. Vai lá e faz. Faz. Né? Muito legal. O que a gente faz com o tempo, hein, Rogério? Isso é um problema para o Bruno resolver. Existe aplicativo para a gente moldar não aqui, dá, diminuir? Não tem? Dá. Sabe o que você faz? Você me convida de novo e aí a gente faz a versão 2 desse podcast, certo? E então, aproveitando, eu vou dar um spoiler para a galera. O Bruno estará conosco no CBTD esse ano, que ocorre em junho de 2024. 19, 20 e 21. 19 me falha a memória. De junho, quem quiser, para conhecer o Bruno pessoalmente, estará lá no stand conosco. Ele vai falar mais sobre o Homeotech lá no nosso stand. E nós temos algumas surpresas até junho do ano que vem também, né, Bruno? É isso aí. Estamos trabalhando em conjunto para surpreender. Nós estamos observando sinais. Exato. E com mentalidade de crescimento, a gente vai propor soluções para resolver problemas corporativos. Mas calma, viu? Acho que não vou mandar ninguém para Marte do stand lá, não. Por enquanto. Legal. Bom, adorei o papo. E você, Rogério? Muito bom. Realmente queria mais horas com o Bruno aqui, mas vamos comer esse boi aos bifes. Legal. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi super esclarecedor, né? A gente fala sobre futuro, sobre presente também aqui e colocar várias, né, pontos de interrogação e muitas certezas também na cabeça dos nossos ouvintes e internautas. Acho que foi de um valor assim inestimável. Adorei estar com você aqui. Viu? Muito obrigado. E seu contato, Bruno e Homeotech, como é que o pessoal te acha? Pode seguir lá nas redes sociais, no Instagram, @sejahomeotech ou @brunohomeotech. O nosso site é homeotech.com e lá tem todas as nossas soluções e todas as coisas lá vocês conseguem acessar. E Homeotech é OMELTCH. TECH. Homeotech, isso mesmo, faltou só um Ezinho ali. Bom, e a gente aqui, né, mhconsult.com.br, nosso site, o mesmo mhconsult.com.br é um Instagram com @, e aí temos lá LinkedIn, vocês, né, nos acompanham sempre aqui pelo YouTube, pelo Spotify também, e é isso. Ficamos por aqui, né, Rogério? É isso aí, muito obrigado, Bruno, Rafa. Eu que agradeço. Foi muito legal. E Gabriel, obrigado também, viu? Eu esqueci no começo, mas no fim aqui aí tá feita a minha correção. Muito bom. Até mais, gente. Até a próxima.